Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como é o funcionamento, como que eu fiz para reforçar todo esse sistema de partida a corda dessa bicicleta. Para quem tá chegando aí e não tá entendendo, essa é uma bicicleta que eu já fiz já tem um tempo. É uma bicicleta motorizada, um motorzinho de 80 cilindradas, porém ela tem um diferencial, além do estilo dela que eu fiz baseado numa Café Race, eu fiz um sistema que removi o pedal dela e fiz um sistema para o motor ser ligado nas marchas da bicicleta. Então esse motor ele é acoplado no sistema de marcha de bicicleta comum e ele passa a ter 7 marchas, então a bicicleta consegue ter muito mais força nas marchas iniciais e velocidade final também. E eu cheguei a fazer esse sistema, consegui fazer alguns testes, mas não consegui testar ela na prática porque ela deu alguns problemas no carburador e eu acabei parando. Ela já tá parada já tem bastante tempo e agora eu tô voltando a funcionar ela. Tem bastante vídeo aí no canal dela fazendo algumas revisões que ela tava parada, já botamos ela para funcionar. Se você quiser ver ela funcionando, clica no vídeo que vai estar aparecendo aí. Ela já funcionou, mostrei como é que funciona todo o sistema aqui de marchas que tem aqui, ó, passando as marchas. Eu utilizo para passar as marchas do passador aqui na frente. Ela tem todo esse estilo aí meio Café Race que eu montei ela, mas ainda falta bastante coisa para fazer nela. A gente tá fazendo devagar aí no canal. Mas igual eu falei, o vídeo de hoje é para mostrar como que eu fiz o reforço desse sistema de partida a corda. Como eu disse, eu removi o pedal dela, então não tem como eu dar partida convencional, que é aquela partida que você pedala e solta a embreagem para ela pegar no tranco, porque o meu motor não é mais acoplado diretamente na roda atrás, por causa da catraca que tem na roda de trás. Então acabou que eu tive que instalar esse sistema aqui de partida a corda para dar partida no motor. E é um sistema muito frágil, ele veio com bastante problema, eu tive bastante problema. Foi a pior parte da adaptação aqui, foi esse sistema, porque após eu ter feito toda essa montagem dela, mandado fazer as peças para encaixar tudo, eu ainda tive que lidar com esse sistema que ele quebrava a cada teste que eu fazia, ele quebrava num lugar diferente. Então eu praticamente fortifiquei o sistema inteiro e chegou um ponto que ele parou de me dar problema, mas eu passei bastante dor de cabeça com ele. Como eu já disse nos vídeos para trás, isso aqui é tudo um protótipo, então ele parou de me dar problema agora, mas não quer dizer que eu vou sair ali e pode dar problema em outra coisa. Eu vou desmontar ele aqui e vou mostrar para vocês na bancada, que eu acho mais fácil, mais iluminado, e mostrar todas as peças que eu modifiquei ali dentro, beleza? Ele é preso por 4 parafusos aqui, ele é um sistema próprio que você compra, é uma capa de alumínio, eu pintei aqui de preto, né? E você tira a tampa lateral aqui, onde tem o gerador de energia da bicicleta, ou da bobina, né? E você vem com essa tampa e acopla aqui, ela encaixa certinho no local e você coloca uma peça ali dentro que eu vou mostrar para vocês, que ela vem parafusada para você conseguir dar partida no motor. E você simplesmente puxa a corda e dá partida no motor e ela retorna com a força da mola. Eu vou mostrar melhor para vocês, deixa eu só desmontar aqui. Beleza, removi aqui. Ele, como eu disse, é dividido em 2 peças. Essa peça aqui, que é parafusada, que é a capa, né? E vem essa peça extra, que é uma das peças principais, né? Que é a peça que faz o acoplamento, a parte de corda ao virabrequim do motor. Aqui eu vou desmontá-la aqui para mostrar para vocês as modificações que eu fiz nessa peça e naquela peça ali na bancada. Beleza, pessoal, aqui tá as 2 peças do sistema. Essa peça aqui é acoplada lá no virabrequim, ela que vai fazer a tração da parte aqui de corda, transferir ela pro virabrequim, ela que vai rotacionar todo o motor da bicicleta. Essa aqui é a parte onde fica a cordinha e a mola, né, que é a parte, que é a capa do sistema, ela que vai fazer através desses 2 grampos o travamento aqui nessa peça. Rapidinho aqui como que o sistema funciona, não sei se eu vou conseguir explicar direito, que é meio difícil, vendo aqui é mais fácil. Ele tem essas 2 travas que sobem e descem, elas sempre ficam fazendo esse movimento de abre e fecha enquanto o motor está funcionando. De início, o motor está parado e o sistema aqui está parado, você vai puxar aqui, ó, e vai tentar fazer o motor girar. Então essa peça aqui, como está acoplado no motor, ela está parada e essa peça aqui, ela está girando. Então esses 2 dentes girando vão ser acoplados nessas 2 garrinhas aqui, ó, e vão fazer com que essa peça rotacione o motor. Então essa peça girando vai acoplar nessa e vai girar todo o sistema. Então todo o sistema vai ser girado junto dessa forma aqui, ó. A partir do momento que o motor pegou, essa peça aqui vai estar parada, né? Ou praticamente parada, porque mesmo que você esteja puxando, quando o motor pega, o giro é muito mais rápido. Essa peça aqui vai estar girando. Então esse sistema precisa ser desacoplado desse lado de cá. Ele faz esse desacoplamento da seguinte forma: quando essa peça aqui está girando mais rápido que essa, esses 2 dentes que são retráteis, eles passam por cima dessas 2 travinhas aqui. Fica passando dessa forma que assim, ó, fica girando aqui, ó, abrindo e fechando. Então esse movimento aqui acontece repetitivamente quando o motor está funcionando. Não acontece de quando você instala esse sistema, você começa a ouvir um barulho na bicicleta, parece ter alguma coisa solta, mas na verdade essas travinhas abrindo e fechando
a todo momento que o motor tá girando. É mais ou menos assim que funciona o sistema. Aí essa peça fica parada e essas duas travinhas sempre ficam passando ali e abrindo e fechando, abrindo e fechando. Vou mostrar para vocês aqui a modificação que eu fiz, porque eu não vou lembrar todos os problemas que eu tive. À medida que eu for mostrando as modificações, eu falo mais ou menos o que eu lembrar, beleza? A primeira dica que eu dou aqui, no acoplamento dessa peça, é utilizar uma arruela de pressão. Essa arruela que tem esse corte no meio e ela é deslocada, um pouco empenada, é uma arruela de pressão. Ela serve para fazer uma força na porca contra a peça e fazer com que a porca não afrouxe. Essas bicicletas não são bem balanceadas, o virabrequim, então acontece de ter muita vibração e os parafusos simplesmente vão afrouxando com o tempo. Tem a arruela de pressão no kit chinês, porém ela não é de boa qualidade. Se tira uma, duas vezes, ela já perde o funcionamento dela. Então eu peguei uma arruela de pressão aqui boa que eu tinha e estou utilizando aqui para evitar com que essa porca solte e esse sistema bambeie. Porque se ele bambear, ele começa a ter folgas e essas duas travinhas aqui que são responsáveis por girar todo o motor, com folgas acabam tendo impacto contra o magneto lá, o ímã, e pode acontecer de quebrar. Se quebrar, você vai ter que comprar outro kit. Então é sempre bom utilizar a arruela de pressão aqui para travar o sistema e deixar ele bem travado, para não ter esse impacto que tem aqui. Outra modificação, que foi a modificação principal nessa peça aqui, foram as duas travas que movimentam aqui. Eu tive muito problema com essas travas. A trava original, ela é bem mais fina que essa trava aqui, ela é mais ou menos dessa finura aqui, dessa chapa aqui. Eu não achei ela ali para mostrar para vocês, mas dá para ver uma diferença. Essa chapa aqui é uma chapa de alumínio. Eu fiz essa peça no molde, ela tem o mesmo formato da peça original, porém eu fiz tudo na mão, numa chapa de alumínio de 8 milímetros. Essa peça aqui deve ter 1,5 milímetro, 2 no máximo. E ela tem muito problema porque ela é muito fininha, ela com o impacto que é todo feito em cima desses dois dentinhos aqui, uma chapa muito fina igual a essa, tem que girar todo o motor, ela acaba que empena, dá uma empenada para cima e para baixo, passando por cima do dente aqui. Então eu tive bastante problema com essas travas e foi a principal modificação que me fez fazer outras modificações, porque como eu botei uma chapa muito grossa de alumínio, eu precisei modificar os parafusos, embuchamento dos parafusos e até essa peça aqui. Eu utilizei uma chapa de alumínio, não utilizei uma chapa de ferro. Poderia utilizar um outro metal aqui bem mais duro para ter mais durabilidade, mas eu preferi utilizar de alumínio porque como ela é mais grossa, a área de contato aqui do dente é maior. Então eu já tinha essa resistência a mais nesse ponto. Eu preferi utilizar em alumínio porque é um metal mais maleável e acaba que funciona como um metal de sacrifício para eu não desgastar muito o dente daqui, porque essa peça aqui também é uma peça de alumínio e esse dente ele sempre está entrando em contato com essa peça do lado de cá. Se eu coloco uma peça de ferro muito resistente aqui, se acontecer algum problema nesse sistema e ele sobrecarregar, a primeira peça a quebrar vai ser o lado de cá, que é um alumínio e um metal mais frágil. Então, para não quebrar essa peça, que é uma peça praticamente impossível de refazer, eu utilizei uma peça de alumínio aqui para pelo menos evitar assim, o desgaste desse lado de cá. Desgastar mais o lado de cá e eu posso refazer essa trava aqui com maior facilidade aqui com a lima. Então isso daqui foi uma tentativa e erro. Fiz, recortei, fui limando para ver o funcionamento, via como é que dava a partida, se ele abria direitinho, mantinha a distância mínima aqui para esse sistema girar quando o motor está funcionando. Se quando ele descia, esses dentes acoplavam nos dois dentinhos que tem aqui para fazer o funcionamento do motor, para fazer a trava, tá vendo? Se o dente não estava pequeno demais ou grande demais, mas basicamente eu fiz no molde da peça original, porém com uma chapa bem mais grossa para ficar bem mais resistente. Como eu fiz essa modificação, o sistema ficou muito mais robusto e muito mais alto, então acabou que o parafuso eu tive que fazer a modificação, trocar o parafuso, um parafuso mais comprido que chegasse na rosca aqui. Porém, como eu coloquei um parafuso mais comprido, ele acabou ficando mais alto que o sistema original, que o sistema original, se eu não me engano, vinha só até aqui, e acaba que o parafuso estava encostando no meu tambor aqui do lado de cá, porque esse sistema fica acoplado dessa forma aqui. Então o que eu tive que fazer foi dar uma desbastada na cabeça do parafuso, deixar só a quantidade de cabeça suficiente aqui para mim tracionar o parafuso, apertar ele. E também eu fiz esse sistema de baquelite aqui, ó, servir como se fosse um espaçador do sistema da bicicleta, jogando todo o sistema mais para fora, para compensar essa altura aqui do sistema que eu acabei acrescentando aqui. Tive também que trocar os parafusos aqui, ó, de acoplamento, porque como eu joguei tudo para fora, o parafuso ficou pequeno. Então também troquei os parafusos, fui na casa de parafusos, mas essa foi bem tranquilo. Levei os parafusos originais e comprei os parafusos maior por medida que eu tava precisando. A dica que eu dou nesse parafuso aqui é sempre que você puder usar esse trava-rosca, se puder usar nessa porca aqui também do centro, é ótimo, mas usar o trava-rosca, que é um líquido que você pinga e quando você aperta o parafuso ele seca e trava o parafuso para ele não bambear. Isso ajuda bastante e eu já tive problema disso aqui bambear antes de eu utilizar isso e acabou que quase quebrou tudo porque a peça fica solta e acaba que vira um liquidificador aqui dentro.
e aí estraga o seu sistema inteiro. Eu dei muita sorte. Mas aqui no caso eu não usei um trava-rosca, eu usei um esmalte de unha mesmo. Eu fui bem generoso, gotejei bastante esmalte lá, apertei o parafuso e travou. Tá funcionando como trava-rosca, mas eu acredito que o trava-rosca funcione bem melhor. Fiz um embuchamento também dentro da peça, porque essa peça não pode ficar bamba, ela não pode ficar muito bamba, ela tem que ficar justa. Porém, ela não pode ficar muito justa a ponto de ficar dura, ela tem que ficar com a maleabilidade aqui, ó, para ela poder funcionar aqui, para ela poder agir, subir e descer toda vez que o sistema passar aqui por ela. Então eu utilizei uma bucha aqui, também fiz na mão, utilizei esse tarugo aqui, ó, que eu já tinha aqui, ele é de nylon ou teflon, não sei como é que o pessoal fala, mas é um material meio que parece um plástico, né, um PU, alguma coisa assim. Ele é bastante resistente à temperatura, eu cheguei a fazer essa bucha de plástico, porém a temperatura aquece, a bucha derrete e acaba voltando à folga, o sistema fica bambo aqui. Esse material aqui aguenta a temperatura, então eu recortei um quadrado aqui, tipo assim, fiz um furo no meio e fui limando, né, com a lima em volta até ele encaixar justo nessa peça aqui e justo no meu parafuso aqui. Eu deixei ele 1 milímetro a mais para o parafuso dar aperto nele e não dar aperto na minha peça. Então minha peça ela tem um leve jogo aqui, ó, mas é muito pouco e ela consegue funcionar com folga trabalhando ali. Engraxei direitinho e tá funcionando super bem. A outra modificação que eu precisei fazer foi a respeito da mola. Essa mola é essencial aqui para o sistema voltar, né? Quando o sistema tá funcionando, que o motor tá girando, essas duas travas elas funcionam aberta, abrindo e fechando. Mas quando o sistema tá desligado, você precisa da tração, você precisa que esses dois dentes desçam da forma que ele tá aqui, para você conseguir dar partida de novo na bicicleta. Porque se ele tiver alto, o sistema vai rodar aqui em falso. Então essa mola aqui eu tive que fazer modificação, porque como eu aumentei a peça, a mola original não funciona aqui, que é uma mola de arame, e eu utilizei essa mola aqui. Não é uma das melhores formas de aplicar uma mola aqui, mas funcionou muito bem. É uma mola tipo de caneta, né? Eu cortei um pedaço da mola, coloquei um parafuso para servir como guia aqui, bem pequeno, para a mola não escapar, não sair dali, e fiz um buraco nessa peça aqui para a mola entrar lá dentro, para ela também não escapar. Tá funcionando bem, ela não perde a pressão dela e abre e fecha tranquilo, sem me dar problema, pelo menos por enquanto. Como eu disse, é tudo um protótipo, né? Então a gente vai melhorando, tá dando problema, melhorando, vai dando problema, melhorando, vai dando problema, e a partir daí vai ficando bom. Então essas foram as modificações que eu fiz nessa peça do lado de cá. Não tive outros problemas depois dessa modificação nessa peça. O que aconteceu é que eu melhorei essa peça e acabou a peça de cá, começando com outros problemas que eu vou mostrar pra vocês. O principal problema que eu tive em todo o sistema foi do lado de cá. Quando eu melhorei o lado de cá, um problema muito grave que tem no motor, que deu no meu motor, que toda hora estourava esse lado de cá, é que quando você deixa o motor morrer ou quando você desliga o motor. Na verdade, quando o motor está funcionando, o pistão tem um sentido do giro, não sei se é o sentido horário ou anti-horário para funcionamento do motor. Mas quando você desliga o motor, o pistão vai perdendo força, ele no último giro que ele dá, ele pode acontecer dele não parar, ele simplesmente dá uma última volta e retorna dando meia volta ou uma volta inteira até uma posição de repouso. Essa uma volta inteira que ele dá em sentido contrário, acaba que traciona todo o sistema de forma contrária. Em vez de estar funcionando, rodando dessa forma aqui, ó, o motor, e ele parar assim, ele simplesmente volta e dá meia volta. Essa meia volta ou uma volta completa é o suficiente para fazer uma tração em todo esse sistema e puxar essa parte aqui ao contrário, tentando girar a cordinha. Isso fazia com que sempre arrebentava aqui. Pior ainda é quando você deixa o motor morrer, porque quando você desliga o motor, você corta a centelha. Então essa última assentada do motor que ele dá ao contrário, ele dá sem força. Porém, quando você deixa o motor morrer, ocorre algumas vezes de dar ainda uma centelha. E centelha no sentido oposto. Então essa meia volta que ele dá com bastante força, porque houve uma explosão. E nesses casos, acontecia de estourar tudo aqui e essa peça voar 3 metros de distância e acaba perdendo todas as peças, ou rebentar a corda, então dava bastante problema. E esse foi o principal problema que eu tive, e eu tive que fazer algumas modificações desse lado de cá para solucionar esse problema. Aqui dá para ver uma diferença no dente, mas foi porque eu tive uma quebra desse dente do lado de cá. Não é a área que é útil do dente, é uma área do lado de cá. Então eu acabei fazendo um rebaixo nele aqui, não sei se vai dar para notar, para ele diminuir o desgaste nesse dente do lado de cá, ó. Então ele com esse rebaixo aqui, ele acopla mais fácil aqui, ó, quando ele passa aqui, e diminui o desgaste do lado de cá. Então acabou que eu fiz uma melhoria nessa peça aqui, pelo menos ao meu ver, para não desgastar os meus dentes do lado de cá. Ele acopla mais fácil fazendo esse rebaixo nele. Utilizei da mesma forma que eu utilizei aqui para travar uma arruela de pressão, uma arruela outra feita aqui com a travinha, junto com uma gota de esmalte, né, de unha, para travar todo esse carretel aqui. Mas a modificação principal que eu fiz foi utilizar essa mola e o cabo de aço. Tive muito problema com a corda de barbante original, utilizei várias, acabava que arrebentava ou o nó que eu dava aqui, ou arrebentava a corda aqui de tanto ela roçar aqui, ó, nessa peça que tem aqui.
ou simplesmente desgastava, soltava, então tudo entrava para dentro e essa peça arrebentava. O que eu fiz aqui no meu caso foi utilizar um cabo de aço de varal, você encontra em loja de material de construção. Foi a minha última opção e tá dando certo. Ele é um cabo de aço, ele é encapado, ele é aço, o cabo de aço por dentro, só que ele é encapado com uma espécie de uma capa mesmo, transparente. Então ele fica bem mais acabado e bem mais resistente também e desliza mais fácil. Eu substituí essa peça aqui por uma peça desse mesmo material aqui, que diminui o desgaste do cabo aqui, roçando por ela, ajuda também e desliza mais facilmente. Estou utilizando essa mola aqui, ó, que é uma mola para justamente diminuir essa tração que dá. Eu não consegui remover essa tração, é coisa do meu motor mesmo, não sei se outras pessoas têm esse mesmo problema. Para minimizar essa tração que dá na corda em todo o sistema, eu utilizei essa mola. Eu cheguei a utilizar molas menores, tipo essa daqui, que ficava esteticamente mais agradável, mas ela não foi suficiente para reduzir esse impacto, essa tração que dava no motor quando ele morria ou quando ele desligava. Então eu comecei a testando outras molas e utilizei essa mola, que é a mola de guarda-chuva, aqueles guarda-chuvas maiores assim, que você puxa assim, ele abre automático. Eu tirei a mola, testei uma quantidade da mola, quantidade de dentes, coloquei uma arruela aqui. Aqui eu utilizei uma trava, se eu não me engano é do Fusca, do acelerador ou da embreagem. E aí eu passei o cabo e passei de volta e travei com parafuso e não tive mais problemas com relação a isso. Mas foi bastante problemático para mim, foi uma das coisas que mais me deu problema, que eu demorei para descobrir, pelo menos deduzir o que eu tô falando para vocês, essa questão do motor desligar e o motor morrer. E depois fui testando várias vezes, corda de barbante com cera, corda de barbante umedecida em óleo para ver se diminuía o atrito, o que acontecia e tudo mais. E cheguei nesse último sistema aqui que eu tô mostrando para vocês, que é o que tem funcionado ali na bicicleta. Mas o intuito do vídeo aqui é mostrar para vocês os problemas mais ou menos que eu tive, as soluções que eu tive para esses problemas, caso vocês estejam tendo esses mesmos problemas, pelo menos dar uma ideia, dar uma luz, ou se por acaso você viu alguma coisa que dá para melhorar ainda mais, deixar aí no comentário aí para mim melhorar o sistema e evitar de ter mais dor de cabeça para frente. Eu já comprei o sistema sabendo da fragilidade dele, mas pro meu projeto ali era a única opção que eu tinha, já que eu não tinha mais os pedais para fazer a partida da bicicleta. Então eu já entrei nessa sabendo do problema, mas não sabia que o buraco era tão embaixo assim. Mas acabou que eu consegui driblar o problema depois de muita dor de cabeça e por enquanto tá funcionando muito bem. Mas então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram e não estão inscritos no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. Vou fazer a montagem aqui do sistema e partir para a revisão do carburador aí, para ver se essa bicicleta funciona perfeito, pra gente começar a fazer os testes nela, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu!